Liberdade de pensar. Livro dos Espíritos, questão 833. Há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não aniquilá-lo. 834. O homem é responsável por seu pensamento? É responsável diante de Deus. Somente Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Do livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, capítulo 3. Assim como a ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hálito, alcançando o olfato das pessoas próximas, do mesmo modo, os nossos pensamentos criam o fenômeno psíquico do hálito mental. O nosso ambiente psíquico será, assim, inevitavelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que adotamos. As ideias são criações do espírito, criações incessantes, ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades, equivalente à natureza, superior ou inferior das ideias criadas. Um pensamento que expresse desejo ou objetivos, veiculados poderosamente por nosso espírito, poderá até ser fotografado. Poderá, inclusive, ser visto pelos médiuns videntes ou percebido pelos médiuns sensitivos. Considerando apropriada a observação de Paulo de Tarso de que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Liberdade de consciência. Vamos definir o que é consciência segundo o Livro dos Espíritos. Está na questão 621. É onde está escrita a lei de Deus. Complementando com a 393. Tens essa intuição atribuída, às vezes, aos princípios recebidos de seus pais, quando é a voz da consciência, lembrança do passado, que os adverte para não recair nas faltas de que já te fizeste culpado. 876. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate-o de saber como quereria que contigo procedessem em circunstância idêntica, guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 835. A liberdade de consciência é uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Do livro As Leis Morais, de Joana de Ângeles, capítulo 49. Intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, inato na própria consciência, os limites de sua liberdade. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. Do livro da Esperança, de Emmanuel. A doutrina espírita, na atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Do livro
O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, capítulo 22. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes em relação da sua própria evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Livro dos Espíritos, questão 836. O homem tem o direito de colocar obstáculos à liberdade de consciência? Não, nem à liberdade de pensar. Pertence apenas a Deus o direito de julgar a consciência. Se os homens regulam por suas leis as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações do homem para com Deus. 837. Qual o resultado dos obstáculos postos à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Do livro Palavras da Vida Eterna. Emmanuel, capítulo 24. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo o Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.